Gazine, dia 25 de maio de 2025. Eu vou inserir aqui nesse meu Gazine a minha palestra do dia 19 de maio, os fanzines, zines, artesines e seu design paratópico, foi online para a Uniacademia, a convite do Tiago Berzoini. Vou passar aqui só uns trechos para vocês já entenderem. Aqui está ele e a turma, então foi online, né? O que acontece é que eu gravei, eles também gravaram, mas eu gravei a palestra e o áudio com eles, o meu áudio para a gravação deles parece que não ficou boa, então conversei com o Thiago e eu mesmo vou inserir essa minha gravação, essa minha filmagem, né? Nos 10 primeiros minutos tem toda uma explicação com PowerPoint e tudo mais, só que eles não estavam vendo a mudança de slides. Então eu retomo isso a partir dos 10 minutos, mas vocês podem assistir esses 10 minutos ou irem direto para os 10 minutos a seguir e continuarem, porque aí eu faço um resumo do que falei, repassando novamente os slides. Mas nunca é muito ver duas vezes, porque as imagens e as informações podem modificar um pouco, né? Mas a palestra ocorreu bem, ela tem 1h10, 1h15 por aí. Muita gente foi para os alunos dele, da Uniacademia, que é em Juiz de Fora, Minas Gerais, foi online, e para os alunos dele e para quem quisesse assistir. Só que houve um probleminha com relação ao. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Com relação a inscrições, porque muita gente tentou fazer e acabou não conseguindo, né? E tinha inscrição, tinha um formulário e tinha também pelo QR Code. Na verdade conseguiram, só que houve alguma falha lá no sistema deles que eles acabaram não enviando os links. Então amigos meus e outros que queriam assistir, agora tem a chance de assistir essa palestra, né, integral. E aí eu vou deixá-la aqui no meu Gazine, deixa eu ver se eu mostro mais alguns itens. Então aqui está o Instagram, quando foi noticiado, foi divulgado, né? A Uniacademia é essa aqui, tinha um formulário de inscrição, ele não está mais, né? Então, basicamente, é isso que eu quero passar para vocês hoje, né? Então eu vou deixar a seguir esse vídeo inteiro da minha fala e exposição da palestra com esse tema dos fanzines para que vocês possam assistir no Gazine, né? Então é isso, assistam e até o próximo Gazine. Tá bom. Então, vou dar início aqui, agradecendo, né, a presença do professor Gazi Andraus, que é referência nacional em História e Quadrinhos Autorais, zines e arte alternativa, professor suplente de arte no Instituto Federal de São Paulo, campus São José do Rio Preto, pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da UFG, doutor em Ciências da Comunicação pela USP, unindo arte, educação e filosofia numa trajetória marcada pela interdisciplinaridade, e a sua tese sobre HQs como forma de informação imagética no ensino universitário foi consagrada com o prêmio HQ Mix em 2007, e eu já tive a oportunidade e o prazer de ter a presença do professor aqui em Juiz de Fora em outra ocasião, né, nos 15 anos do MAN, quando a gente fez uma exposição que foi com os poemas do Murilo Mendes, né? Foi bem bacana, tem alguns registros, o professor escreveu um capítulo de um livro, inclusive, sobre a experiência. Então, muito obrigado, professor, por aceitar falar para a gente. Eu passo a palavra. Obrigado. Obrigado, Thiago. Foi uma transposição de quadrinhos que você elaborou no museu, né? E você me convidou para escrever o texto, né? De abertura também. Foi muito bom. Vocês me escutam bem, né? Sim. Sim. Então tá. Então, partindo aqui do primeiro slide, que é o título, né? Deixa eu mexer aqui, vamos ver se vai. Aí. A minha formação que você já falou, né? E aí, eis os fanzines. Então, isso aqui, na verdade, é uma apostila que eu fiz. Eu coloquei a primeira página só para vocês, mas eu fiz também um relatório final do meu pós-doc sobre fanzines. Depois eu posso até fornecer o link para você
caso queira aí disseminar. Para eu chegar nos fanzines, eu tive um caminho, né? Esse caminho, esse percurso, foi o meu, foi a minha formação como leitor desde a infância, com 7 anos de idade, quando eu me alfabetizei, fui alfabetizado, e passando pelos quadrinhos, pelos gibis, como esse exemplo aí, em ordem cronológica, né? Em ordem de relógio. O gibi aí de exemplo, Biruteia, que eu comprava desde os 7 anos de idade em diante, eu comprava gibis infantis como esses. E lá para os 12, 13 anos passei a comprar gibi de super-heróis. E lá para os 19 anos eu conheci o fanzine, e aí tem um exemplo aqui que é o fanzine Barata Quadrinhos, que é o primeiro fanzine que eu participei na minha vida. E o último é um álbum em quadrinhos francês, que é o Iragael, do Philippe Druillet. Esse álbum aí está como exemplo porque eu comprei ele na época que eu fazia faculdade, licenciatura em São Paulo. E eu comprei adquirindo um sebo, né? Então fica como um exemplo aí da minha formação, o decurso da minha formação de leitura, né? Quadrinhos infantis, juvenis, fanzines e os quadrinhos adultos e também livros. Eu não coloquei livros aqui porque o tópico é fanzine, né? Aqui tem um pouco mais da minha formação. Eu sempre ponho porque a história apaga, né, aquilo que não é registrado, e há quadrinhos no Brasil que foram essenciais para a formação do leitor na década de 70 e infelizmente eles não existem mais, né? Alguns deles aqui não existem, outros continuam existindo, ou a contraparte, desenho animado, filme, né? Smurfs, por exemplo, Hanna-Barbera com Scooby-Doo, esses existem. Até Super Mouse, que é norte-americano, existe. O Gabola e o Kras, essas duas revistas aí, a Vaca Voadora, existiram no Brasil, mas não existem mais, né? Então, parte da minha formação veio dessas também. E, óbvio, os dos super-heróis depois, né? E aí eu me desenvolvi escrevendo e desenhando. Fiz meus desenhos de dinossauros, depois no início da juventude, né, da puberdade, os super-heróis misturados com monstros, a leitura dos quadrinhos de super-heróis, eu criei meus personagens, não fazia fanzines, nem sabia o que era isso. E aí parei de desenhar super-heróis aos meus 16 anos e fiz faculdade de artes. As faculdades de artes me deixaram conhecer mais enfim, das possibilidades de linguagens artísticas. E aí eu desenhei outras coisas, né? E voltei aos quadrinhos já com os fanzines, já conhecendo fanzines, sabendo que eles são publicações independentes e que eu poderia, por eles, publicar meus quadrinhos. Então eu voltei a fazer quadrinhos, mas não mais de super-heróis, e sim quadrinhos de temáticas biográficas e até fantásticas, né? Ou metafóricas, como essas aí, né? Eu quero passar rapidamente aqui uma elucidação, porque o ser humano ele não criou todo esse percurso artístico do nada, né? Ele criou porque ele tem a necessidade de desenvolver a comunicação, né? E a comunicação se desenvolveu por gestos, por sons guturais, por garatujas, por pinturas rupestres, depois por grafes, depois por pictogramas, por fim ideogramas e fonemas. Os dois itens que existem até hoje, né? Ideogramas para línguas asiáticas, como a chinesa e a japonesa, mandarim, por exemplo, na China, e o fonema, que são as letras e as sílabas, cujos símbolos, cada um, representam um ressonar na língua, né, na boca. Então, P, A, Pá, Pá, Sa, Ru. E a diferença é que nós escrevemos e lemos, e a língua do ideograma ela também faz a mesma coisa, mas ela lê imagens também. Isso é interessante, é um diferencial, né? E eu estudei isso na minha tese para valorizar os quadrinhos que eram desvalorizados, né? Embora tanto na minha dissertação de mestrado como na tese, ambos tiveram capítulos de fanzines, a dissertação foi sobre o tópico dos quadrinhos poéticos e a tese foi o uso dos quadrinhos na universidade como informação imagética, informação de imagem. Ambos tiveram
seus tópicos esmiuçados, né, com relação aos quadrinhos que são para criança, mas são para jovens, mas também para adultos, são como quaisquer gêneros narrativos literários ou filmes, é uma forma de linguagem comunicacional como qualquer outra, uma expressão artística como outra também. E no fim eu fiz um pós-doutorado que aí sim traz o fanzine como essencial, né? O quadrinho no Brasil está muito ligado aos fanzines, porque o fanzine, daqui a pouco vocês vão entender melhor, ele não começou com quadrinhos. Ele começou, na verdade, via literatura de... Aqui é só uma foto de é uma foto que eu tirei, né, já há um tempo, do meu material dos fanzines que eu tenho. Eu tenho muitos, mas eu tirei essa foto escolhida para vocês terem uma noção, já para quando eu dou um curso, uma palestra, uma oficina, terem noção dos formatos diferentes, desde pequenos até os grandes, e também dos temas. Alguns aí são de quadrinhos, outros de poesia, outros são que misturam textos com imagens. Então, tem uma variação, uma variedade aí de temas indo do quadrinho fantástico, à ficção científica, à poesia, até catálogo de fanzine, como é a fanzinoteca. Então, de tudo um pouco, né? Então, deixa eu voltar aqui só para... eu estava falando da importância dos quadrinhos, dos fanzines para os quadrinhos no Brasil, porque no século XX, né, no final, década... Oi? Professor, dá licença, é que para a gente não está passando, na verdade, o seu slide. A Aí gente deu... está vendo só o slide que está com o seu nome e a sua formação. Ainda bem que você avisou. Então, É porque eu estava peraí. em dúvida se... Não, eu estou passando já faz um tempo. Então, vamos ver como é que eu faço, como é que eu resolvo isso. Agora a gente está vendo eis os fanzines. Tá, Tenta mas passar. deixa eu ver se eu consigo. Agora foi. Então, foi isso. Eu Agora estava foi. compartilhando a tela, mas ele não estava. Ele deveria estar compartilhando quando eu estivesse já com ela cheia. Ele estava compartilhando a outra. Acho que foi um erro aqui. Então, vamos voltar aqui rapidamente para vocês verem. Então, essa vocês tinham visto, né? Não, também. Isso. Essa daí a gente ficou vendo essa. Aí, quando eu fui falar dos quadrinhos, vocês não viram essa, né? Não, não. Então, agora vocês estão vendo. Essa foi a ordem cronológica. Ainda bem que você avisou, senão eu ia terminar os slides sem vocês Eu terem fiquei em visto dúvida, nenhum. será que ele está passando? Então, aí a Biruteia é um gibizinho da década de 70. Aí tem o do Superman com Batman. Aí depois tem o fanzine Barata. E depois tem o Iragael, do Philip Drillet. Isso eu falei já. Então, esse é a ordem cronológica da minha leitura no desenvolvimento após minha alfabetização, dos 7 anos em diante, né? Esses são os gibis que eu mencionei e alguns não existem mais. O Krause e o Gabola. Outros, os Smurfs, heróis da TV com Hanna-Barbera, até existem, né? Mas são gibis que deixaram a marca na década de 70 e 80 e a maioria nem conhece, né? Nem sabe que vieram a existir. Isso aí. Alguns sabem por causa da animação dos Smurfs, por exemplo, e da Hanna-Barbera, né? E a Mulher Maravilha, por exemplo, super-heróis, né? Aí, os dinossauros que eu fazia eram esses, que eu mencionei. Depois eu desenhei também super-heróis na fase inicial da adolescência. E aí eu continuava lendo gibis, né, de super-heróis e fazendo os meus também, criando os meus. Misturava super-herói com dinossauro, que é o que eu gostava. E com 16 anos parei de desenhar isso. Esses foram os últimos aí. E aí eu entrei na faculdade de artes e eu comecei a desenhar outros temas, né? E também quadrinhos. Só que quando eu voltei aos quadrinhos, já voltei para os fanzines. Então, esse primeiro fanzine aqui, o Barata, este aqui, foi quando eu iniciei, em 1986 para 87, a minha incursão de publicar meus quadrinhos, que não eram super-heróis, eram algo assim, como esses. E quando eu falei para vocês da necessidade da expressão, então, é isso, o ser humano vem do desenvolvimento desde a pré-história com gestos, sons guturais, garatujas, pintura rupestre, grafes, pictogramas, ideogramas e fonemas. Os ideogramas são a abstração, né, de algumas imagens que se tornaram parte da língua, né,
língua asiática, chinesa, então o japonês também aprende, e os fonemas da língua ocidental, né? E os quadrinhos como parte expressiva da arte em geral, né? E os quadrinhos também são publicados, acabam sendo publicados como quaisquer livros ou até filmes com gêneros narrativos distintos. Tem quadrinho para criança, para jovem, para adulto. Tudo isso eu coloquei aqui porque na época, final do século XX para o início do século XXI, 2000, os quadrinhos ainda não eram muito valorizados e nós trabalhamos em prol a isso, fazendo mestrado, doutorado, etc. E aí, todos nós trabalhando em prol a isso, os quadrinhos hoje são valorizados. Mas os quadrinhos não eram publicados no Brasil também pela maioria dos amadores. A gente tinha um esteio que era publicar em fanzines. Foi isso que aconteceu, né? E aí, essa imagem aqui traz um pouco, é uma foto do meu material, dos fanzines que eu tenho, né? Eu tenho muitos, alguns comprados, outros doados, outros trocados. E aí vocês têm uns formatos distintos, né? Vários fanzines aí com vários temas. Depois eu entro nesse tópico novamente. O termo fanzine é um neologismo que foi criado na década de 1940. O fanzine ele se iniciou em 1929 para 1930 por fãs da literatura de ficção científica nos Estados Unidos que adoravam ficção científica, que também era desvalorizada, e eles escreviam contos. Aí eles fizeram boletins mimeografados, e esses boletins eles enviavam pelo correio, faziam eventos em que eles trocavam, vendiam. Então, assim, os boletins que eles criavam e as cartas eram o que hoje seria o fanfiction ou o Instagram ou a internet para nós. E para a época era no correio e era físico. Você tinha que imprimir, aliás, datilografar, né, e imprimir em mimeógrafos. E aí, em 1940, um desses fanzineiros, que também era sócio fundador de um grupo de ficção científica famoso nos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora, depois eu lembro, ele não gostava muito dos termos que estavam sendo usados, que era fan magazine. E aí ele resolveu tirar o maga e ficou fã do fã, né? E magazine. Aliás, tirou o maga do zine, que magazine é revista, né? E o fã é aquele que, enfim, que aprecia determinada pessoa, ator, tema, arte, etc. Então, fanzine seria a revista dos fãs da ficção científica naquela época, né? É isso que é um fanzine, se tornou um neologismo. Então, o fanzine, em 1940, ele continuou acontecendo nos Estados Unidos, desde 1930, e ele começou a se espalhar aí pelo planeta, por vários países, sem que às vezes os países soubessem que estavam fazendo fanzines, porque não havia o nome. E o intercurso de postagem de informações levava mais tempo, né? Não tinha internet, então era via correio. No Brasil, o pioneiro da pesquisa dos fanzines foi o Henrique Magalhães, que hoje em dia é aposentado, mas era professor da Federal da Paraíba e ainda mantém um site lá. Aliás, um site por conta própria, que é o Marca de Fantasia. Ele fez uma dissertação de mestrado em meados da década de 80. Ninguém havia pesquisado fanzines no Brasil ainda. E ele concluiu alguns livros. O primeiro foi esse, que já está fora de catálogo, né? Mas dá para encontrar em PDF como imagem na internet. Fanzines são do inglês, né, Fanatic Magazine, são boletins de clubes de fãs ou publicações de indivíduos voltados à divulgação de determinada expressão artística ou hobby. Veículos amadores sem fins lucrativos que visam a troca de ideias, investigação ou promoção de objeto de culto. Então, o fanzine é uma revista manufaturada, independente do circuito oficial, do circuito comercial de publicações, desenvolvida a partir de 1929-30 no ZEUAP pelos fãs da literatura de ficção científica. Atualmente são revistas fotocopiadas ou impressas que podem ser manufaturadas por quem o queira para dar livre vazão de suas ideias e artes. Aqui tem mais uma foto com mais um tanto de fanzines que eu tenho de vários tamanhos e temas, né? Desde microzines pequenos até grandes, né? Então vocês podem ter até um livro teórico ali no meio, que é o fanzine da educação. São produtos, então, culturais, acima de tudo, contraculturais, no sentido de serem a parte de um sistema estabelecido comercial e oficial, por isso chamados de paratópicos, né? Então,
A pesquisadora Zavan fez um artigo em 2006 visando os fanzines e também emprestando o termo paratopia de Manguinot, que é um linguista, e ela concluiu que os fanzines têm essa questão da paratopia espacial e social, ou seja, eles existem espacialmente, mas eles não fazem parte dos eixos de mercado. Então, se você tem uma livraria, você não tem fanzine ali. Você tem que ter uma feira independente ao lado. E eles têm uma paratopia social de uma existência que, já que existem escritores e autores de fanzines, eles existem sem serem reconhecidos socialmente. A paratopia é um termo do grego que se junta a duas palavras, para, de paratopo, de paralelo, e topia, de topos. Então, está em algum lugar, topos é lugar, né? Lugar paralelo, está em paralelo a algum lugar. Então, a relação, encaixa a relação entre autor, usineiro, e sua obra, usine ou artesine, com a sociedade, onde se identifica a ausência de um lugar específico que eles possuem nos sistemas culturais estabelecidos. Os fanzineiros são criativos, né? Eu vou pular alguns aqui para pegar outros itens que eu vou explicando no decorrer. Na década de 80 e 90, no Brasil especialmente, o fanzineiro, aliás, o quadrinista amador e alguns profissionais, não tendo como publicar, porque era muito difícil publicar no Brasil, já que os quadrinhos não eram muito valorizados e a publicação era atinente mais a jornais com humor, né, com tiras de jornais, ou revistas de humor ou de terror. Mas a grande maioria que queria fazer outros temas acabava podendo publicar nos fanzines. Os fanzines eram o esteio, só que eles não eram reconhecidos. Então, você publicava paratopicamente. E o que era muito bom, porque se desenvolvia um processo cultural e criativo entre muitos fã-editores, fanzineiros, por exemplo. Não havia internet, mas havia o correio, como há até hoje, né? Então, você enviava uma cópia de uma HQ que você fez para um determinado editor no sul ou no norte e ele publicava no fanzine dele, uma cópia. Né? Você mandava uma cópia do seu quadrinho original e ele publicava. Ou ele mandava uma carta social para você convidando você e mais alguns a publicarem no fanzine dele. Assim acontecia com o Tchê, com Quadritos e com outros. Né? Então, o Brasil teve uma publicação gigantesca de quadrinhos nas décadas de 80 e 90, mas que ficaram atinentes mais ao universo do fanzine. Por isso que o fanzine é importantíssimo para o desenvolvimento dos quadrinhos no Brasil. Os fanzines eles têm um desenvolvimento que é o seguinte: no meu pós-doc eu resolvi organizar um pouco o que eu penso ser importante para decifrar um pouco os fanzines e divulgá-los melhor, né? Então você tem um breve histórico do espírito fanzineiro, você tem temas e tipos de fanzines, você tem espaços, exposições e fanzinotecas, assim como tem gibitecas, assim como tem bibliotecas. E você tem os fanzines também atinentes à educação. E, por fim, os zines de arte. Então, essas foram as categorizações que eu fiz, classificações, para eu poder desenvolver o meu pós-doutorado, que era acerca dos artezines, fanzines de arte. O espírito fanzineiro, a origem mesmo, oficialmente, né, entre aspas, esse oficial, né, é 1930, nos Estados Unidos. Mas o espírito fanzineiro é de uma transgressão ao sistema comercial. Então, você tem isso em vários momentos na história da humanidade, desde a instauração das actas diurnas romanas oficiais e depois o público começou a fazer as suas actas também, passando pelos bardos, os trovadores medievais que cantavam canções de amor, odes ao amor, mas também críticas aos reis. E também trabalhos pessoais do século XVIII, como do William Blake, que ele mesmo criava seus contos, ilustrava-os, fazia cada gravura do modo que ele queria, numa técnica que ele inventou, e ele pintava as gravuras também e montava um livro. Então você pode considerar o William Blake como o primeiro livreiro de artista, ou o primeiro, sei lá, autopublicador de livros, talvez tivesse outros, mas eu o considero o primeiro fanzineiro do mundo pelo espírito que ele tinha de criar algo por si sem depender de mais nada. O espírito fanzineiro tem muito disso.
E aí você vem com o Renascimento, com as viagens intercontinentais, as cartas que eram trazidas do novo continente para o velho, eram cartas, desenhos, eram relidas, eram copiadas, eram vendidas, lidas em público. Tinha esse espírito de divulgar, né, as coisas que eram conhecidas. Né? E por fim, antes de chegar na década de 60 e 70, aqui tem algumas artes do William Blake, né, como ele elaborava os trabalhos dele. Então, essa consideração que eu faço de ser o primeiro fanzineiro do mundo é minha. A história da arte não vai considerar isso, mas eu considero, pelo espírito que ele tinha, o jeito de fazer. Agora, oficialmente, né, os fanzines começaram na década de 30. E aí tem aqui o The Comet, primeiro fanzine, à esquerda, e uma curiosa página dupla de outro fanzine chamado Science Fiction, que publicou um conto escrito por dois jovens que se tornaram famosos depois. Jerry Siegel e Joe Shuster, que criaram o Superman. Só que antes de criarem o Superman, eles criaram esse conto, O Reino do Superman. E esse conto era o Superman era um vilão de outro planeta. Então, assim, depois que eles publicaram esse conto num fanzine, mais para frente eles foram redefinindo e aí fizeram o Superman, que depois é a história, né? Venderam a DC, venderam por uma bagatela, ficaram pobres e, enfim, depois foram ajudados com uma mensalidade obrigatória que os quadrinistas norte-americanos se opuseram à editora e fizeram com que ela aceitasse voltar a pagar eles, porque eles, enfim, ficaram pobres. Mas assim, o que eu quero pôr em pauta é isso. Muitos profissionais da área, de várias áreas, mas de quadrinhos, saíram do fanzinato, como o Jerry Siegel e Joe Shuster. Né? Outros também vieram depois, fazendo, por exemplo, super-heróis, e que depois os super-heróis eram comprados pela editora, como Black Nova, que se tornou Luva. Né? E aqui está o percurso da tecnologia que promoveu isso tudo. Né? Primeiro um mimeógrafo antigo, à esquerda, depois um mimeógrafo desse escolar que a gente conhece, que teve por profusão de fazer fanzines nas décadas de 60 e 70, e por fim uma máquina impressora de fotocopiadora, ou a laser, ou caseira, como vocês quiserem hoje em dia, para fazer os fanzines. Né? Aqui o primeiro fanzine punk do mundo, que é o Sniffing Glue. Então também era xerocopiado, preto e branco. Né? Tem aí um exemplinho ali da capa. Né? Esses que estão vendo com plástico porque eles estão numa biblioteca, como coleção especial da biblioteca da Universidade de Miami, e aí eles puseram plástico para proteção, mas você pode folheá-los. Né? Aqui tem um dos primeiros fanzines brasileiros de quadrinhos, ou uma revista independente de quadrinhos, vai depender do que você quiser classificar assim. Eu lembro que Laerte, quando fala do balão, que ele é um dos, ou ela atualmente, é Laerte, né? É uma das pioneiras que trabalhou no balão, se refere às vezes como fanzine. Então, tinha esse espírito fanzineiro de cooperação entre os autores. Eles se cooperavam, cotizavam para poder imprimir o número do balão, o número 1, por exemplo, que é um fanzine, um fanzinão de quadrinhos ou uma revista independente de quadrinhos. Né? Então, os fanzines, eles tiveram essa origem. Eu pulei aqui, mas na década de 60 e 70, voltando aqui, os punks, rock, punk e os quadrinistas underground promoveram uma maior expansão dos fanzines no mundo, né? Graças aos shows, às entrevistas. Então eles publicavam tudo isso nos fanzines. Né? E os quadrinistas underground também faziam as publicações de seus quadrinhos que não eram oficiais, como o Balão. Temos os temas e os tipos de fanzines. Né? Então aqui tem de novo a foto que eu mostrei para vocês. Por exemplo, o QI é um fanzine que existe até hoje. Ele começou como IQI, Informativo de Quadrinhos Independentes. Ele foi iniciado em 1993, 92, 93, eu acho. E o Edgar de Guimarães, ele é professor de engenharia no ITA e fanzineiro. Ele que criou o QI, com esse trocadilho de quadrinhos independentes e quociente de inteligência. E até hoje ele existe. Ele começou divulgando fanzines. Ele tem hoje em dia uma seção de fórum de cartas, desde Portugal ao Brasil, com cartas de pessoas que são da área, profissionais, não, mas com muita informação importante da área de quadrinhos, fanzines e afins. Tem sessões de cartoons, charges, tiras, textos.
Então, é um fanzine importantíssimo que até hoje existe, já está no número 190, 180, 190, e pode ser acessado gratuitamente em PDF também, toda a coleção no site Marca de Fantasia. Isso é só para dar um exemplo aqui para vocês. No Brasil, o primeiro fanzine que se tem notícia, oficialmente, é o Ficção, mas tem um outro que saiu uns 2, 3 meses antes, que eu não me lembro o nome agora, mas isso não tem muita importância, porque a diferença foi de alguns meses e o ficção se tornou mais conhecido e mais propagou com mais intensidade aquele espírito zineiro de vou fazer do meu jeito, não tenho editora e eu sou um fã editor, sem saber disso. Que era o Edson Rontani, um piracicabano do estado de São Paulo, que criou e lançou no dia 12 de outubro de 2012, 12 de outubro de 1965, esse Ficção, que era um boletim de intercâmbio ciência ficção Alex Raymond, que é o nome do autor do Flash Gordon. E ele mesmo elaborava a máquina, digitava, desenhava. Então ele fazia na máquina de mimeógrafo dele esse fanzine boletim A4 a álcool, né? E aí um amigo dele, algum tempo depois, voltou aos Estados Unidos e falou: Edson, você está fazendo aqui um fanzine. E ele nem sabia disso. Então já fazíamos fanzine sem sabermos disso, né? Coincidentemente, se eu não me engano, na Espanha também o fanzine se iniciou em 1965. Eu tenho um relato de um espanhol que, num artigo, ele escreve isso. Ah, sim, e a partir de 2012 eu instituí extraoficialmente o Dia Nacional do Fanzine. Então, desde 2012 a gente comemora no dia 12 de outubro o Dia Nacional do Fanzine. Aqui tem o Almanaque de Fanzines, que foi um compêndio, foi um livro cartonado, que foi lançado na década de 90, 80 para 90. E ele trazia muitos fanzines que eles receberam de norte a sul, computaram quantos fanzines eles tinham de norte a sul, leste e oeste do Brasil e fizeram uma geral de temas também distintos. Foi o primeiro almanaque de fanzines do Brasil, né? Ele hoje em dia é uma raridade também, mas ele foi vendido em livrarias na época como um livro de uma editora pequena. Os dois autores, eu acho que a autora já faleceu, que era professor e pesquisador, e ele se tornou também uma raridade por trazer essa questão dos fanzines e o primeiro livro sobre isso no Brasil, né? Não o primeiro livro sobre fanzines, que é o do Henrique Magalhães, mas o primeiro livro abordando a quantidade e os temas de fanzines. O Henrique Magalhães frisa que a importância dos fanzines dá-se também pelo papel de vanguarda cultural que engendram, e é nos fanzines onde são experimentadas as novas linguagens, o padrão gráfico inovador, as ousadias conceituais. Por exemplo, vocês têm aí o Hiperespaço, que é um fanzine preto e branco, capa colorida de fanzines, tamanho A5, que é uma folha dobrada, sulfite ao meio, mas tem várias páginas, então tem várias folhas, que esse é o padrão de fanzines, né? Você pega uma folha de sulfite, e aí você tem 4 páginas. Se você puser o múltiplo de 4, você tem 20 páginas. 24, depende. Esse é um fanzine meu que eu fiz, capa colorida, né, e miolo preto e branco, para dar um exemplo. O Poeirazine, que é um fanzine maior, e aí ele tem um papel couché na capa, no miolo também, ele era vendido nas livrarias, nas lojas de disco de São Paulo também, por correio. Você tem o Whitson, que é um fanzine de um profissional dos quadrinhos norte-americanos, o Wallace Wood, que ele, embora ele fosse profissional, ele fazia o fanzine dele em paralelo, né? E a gente chama isso de semi-fanzine, semi-prozine ou prozine, porque seria um fanzine feito por um profissional da área, mas que ele, em paralelo, faz o seu fanzine à revelia do que a editora ou do que ele publica na editora. E temos a Mandala. A Mandala é um do fanzine que se tornou. Deixa eu ver se tem um próximo aqui. Deixa eu ver se eu pus aqui. Eu devo ter posto sim. Aqui. Nós temos a Mandala. A Mandala é o seguinte, ela foi pioneira também, porque o Henrique Magalhães, no site Marca de Fantasia, lançou um fanzine um pouco mais alto que o A5, né? E aí, em formato de quase magazine, mas menor, pouco. E ele lançou a Tiritiri, que era uma revista única com quadrinhos poéticos, ou poéticos filosóficos, ou fantástico-filosóficos. Era a única que existia no Brasil. E aí ele convidou a mim, o Edgar Franco, o Flávio Calazans e outros
para encabeçarem, para começarem essa coleção. Foi até o número 12, se eu não me engano. Ela, do número 8 em diante, mudou o nome de Tili Tili para Mandala, mas mantendo a mesma coerência. Alguns textos que tivessem a ver com isso, estreando novos autores. Foi a primeira e única revista independente, então, digamos, um prozine, ou semi-prozine, ou um fanzine, que trouxesse essa temática em quadrinhos e em textos. Nunca o Brasil publicou uma revista assim, e o fanzine fez. Então, esse é um pioneirismo, essa é uma vantagem de se fazer fanzines, né? Eu vou voltar alguns aqui para vocês verem melhor. Então, tá aqui o mandala. Aqui tem alguns fanzines da década de 80 e 90, né? O Graphic é grande, grandão, tamanho tabloide. O Casar é tamanho A4. Ideário, Quadritos, Tchê, Irmãos Siameses, todos eles fanzines tamanho A5, né? E todos eles vocês podem ver que é tudo preto e branco porque era o mais barato para a gente poder fotocopiar ou xerocopiar na época, né? Alguns aqui com outros temas também, o Demo Cognitio, esse azul, que era lançado na faculdade, por alunos da faculdade de Sociologia, se eu não me engano é Sociologia da UFG, né? E Largados no Mundo Zine era de quadrinhos, mas a capa tinha esse tom crítico, né, ao Brasil que deixa as pessoas morrerem, a míngua, o calor, etc. Então, assim, os temas eram variados, né, eram bem como esses dois aqui, o Drowned Z, que era sobre rock, o Caleidoscópio Zine, que misturava zine dedicado ao livre pensamento, filosofia, religião, ciência e artes, de Araraquara, e outros como o Media Xerox também, que falava de fanzines. Aqui já tem alguns fanzines com capas coloridas, com um trabalho um pouco mais complexo, um pouco mais caro de se produzir, mas as pessoas tentavam, né? O Historieta foi um fanzine muito famoso, a gente pode considerar como um semi-prozine, porque ele era feito pelo Oscar Kern, lá do Rio Grande do Sul, e convidava quadrinistas amadores, mas também alguns profissionais, como o Canini, né? Então, foi bem interessante também essa possibilidade. Se não existia nas bancas, existia no fanzinato algo que deveria estar existindo nas bancas, né? Então o fanzine não é que ele, na verdade, só serviu de muleta ou de esteio. Ele é a liberdade criativa que o sistema comercial não permite, né? Porque se eles não sabem se vão ganhar dinheiro com isso, não vão. Isso aí é a tônica que não interessava e nem interessa aos fanzineiros. O Zine Royale é um fanzine menor também, foi feito pelo Joss, que é um trabalho dentro de um grupo chamado Quarto Mundo, em que no final da década de 90 muitos quadrinistas do Brasil se juntaram e fizeram esse grupo para poder vender seus quadrinhos, etc. Mas o Zine Royale é um fanzine com temática sul-americana, né, de vários países, tinha autores da Argentina, enfim, foi bem interessante. Você vê o tamanho da Matrix já é A4, o amarelo ali é um fanzine meu, HQ Mente, que é desse tamanho aqui, que é o A5, e o Zine Royale é menorzinho, né? Aqui você tem também três tamanhos diferentes, né? Aliás, dois tamanhos iguais, que é o Convergência e o Só Uma, tamanho A5, e o Hipocampo, que é grandão. O Só Uma é uma curiosidade. O autor ele criou um fanzine chamado Só Uma, que cada autor convidado participava com uma página só, um quadrinho de uma página. E ele publicava uns 7 autores dentro de cada fanzine desse, 7, 8. Então, ele trazia essa possibilidade criativa também. Esse número em especial aí, ele montou colando cada exemplar com papel verde, amarelo, a bandeira do Brasil e passou um contact em cima. Isso aqui é década de 90, tá? Aí alguns quadrinhos e alguns fanzines, ou quadrinhos publicados em fanzines, né, para vocês tomarem ciência, conhecimento. Quadritos é do Sul, o Ideário era de Minas Gerais. O Cabal é de Jaboticabal. Deixa eu pular alguns aqui para... Outras possibilidades também. O Bira, por exemplo, é um cartunista já reconhecido no Brasil. Quando ele viajou para alguns países, acho que ele foi para a China ou para a Coreia, e depois ele foi para a Argélia. Ele monta um fanzine com as charges e os cartoons dele. E ele monta um cartoonzine, digamos assim, ou um portfóliozine. E ele leva e faz essa troca com eles, né? Então o fanzine também serve para essa questão, que eu já mostrei, né? Uma revista brasileira especializada
finalmente descobriu que existem os quadrinhos poéticos. E os quadrinhos poéticos se desenvolveram graças aos fanzines, porque é no fanzinato que a gente pode desenvolver coisas que o mercado não vai querer arriscar para vender. Então, bem interessante isso. Teve uma matéria com o Henrique Magalhães e ele expôs um pouco dessa questão dos fanzines, dos quadrinhos poéticos, né? E os fanzines na internet também, na final da década de 90, o André Diniz, que hoje mora em Portugal, ele lançou algo pioneiro, que foi o Nona Arte, que era um site de quadrinhos que funcionava como um fanzinão digital. As pessoas mandavam seus quadrinhos em PDF e ele publicava no Nona Arte. Em paralelo, ele fazia também o Informal, que é um fanzine em formato tabloide, mini tabloide, com papel de jornal. Ele e o André Aguiar faziam esse Informal que está aí, por exemplo. Alguns fanzines hoje em dia saem só na internet, ou seja, saem em PDF, e você recebe porque você assina o e-mail. Eu assino, por exemplo, o Múltiplo, quando sai esse fanzine Múltiplo, eu recebo uma versão em PDF pelo e-mail. Outros, para dar exemplo, já que estamos aqui falando da paratopia e do design também, né? Alguns zines são simples, mas criativos, como a capa desse zine Desconexões Neurais. A autora, o que ela fez? Ela pegou um barbante, uma linha, né, com uma agulha e montou como se desse a pareidolia, a imagem que lembrasse um cérebro, né, enfim, a parte interna, né, da rede neural. E aí ela tirou uma Xerox, provavelmente, e fez a capa. Então, às vezes a simplicidade guarda uma complexidade. Eu fazia fanzines de papel, faço até hoje, só que hoje eu utilizo o PowerPoint para montar meus fanzines e eu faço a versão em PDF digital e faço a versão impressa também. Mas no boom dos CDs, das fitas cassete e CDs, né, as fitas cassetes foram dando lugar aos CDs, eu cheguei a fazer um fanzine em papel na dissertação de mestrado, e depois eu fiz a versão em fita cassete e depois eu fiz a versão em CD. Mas porque eu também fiz um programa de rádio de 1 hora, uma vez fui convidado de uma da rádio UFG, fiz um programa falando de quadrinhos, de fanzines, elegendo músicas, etc. E depois eu transformei, durante o programa a gente transformou, eu e a radialista, duas HQs em HQ fônicas, que são essas que vocês estão vendo aí em cima. E a gente transformou em fita cassete e em CDzine, né? E hoje em dia eu tenho isso no SoundCloud, e não faço mais a versão impressa, mas enfim, a gente teve essa passagem por aí também, assim como alguns fanzineiros, algumas fanzineiras, como a Nina Flores, saiu do papel e fez seu fanzine em blog. Hoje os blogs estão em extinção, digamos assim, ou não em desuso, né? Mas ela fez na época, começo dos anos 2000, o seu blogzine Nina Flores, que seria a versão dos fanzines que ela fazia, só que na internet. Existem também outras criações que estão nos fanzines, como as HQ Forismas, que são aforismas em formas de quadrinhos, desenvolvidos pelo Edgar Franco, pela Daniele Barros, e que acabaram também fazendo parte de fanzines como esse Café Filosófico e até mesmo sendo eles mesmos fanzines como esses que vocês estão vendo aí. O Tiago, até que horas eu tenho a fala? 8h30. Tá. Agora vamos para os espaços, exposições e fanzinotecas. Por exemplo, no Brasil nós temos anualmente, desde 2011, a Fanzinada. A Fanzinada foi criada pela Tina Kurtz e num dos eventos dela, ela viu que tinha o Dia Mundial do Fanzine. Eu não lembro qual é esse dia, porque não é um dia muito reconhecido, na verdade, foi criado por Portugal, né? E aí eu acabei criando o Dia Nacional do Fanzine por isso. Mas a Fanzinada, todo ano ela faz algumas, na pandemia deu uma parada, mas voltou, e ela faz sempre num local, ou numa gibiteca, ou numa fanzinoteca, ou numa cidade diferente. E é um evento que reúne fanzineiros, quadrinistas, oficinas, exposições. Então é bem interessante saber que existem também esses eventos que trazem o fanzine em evidência. Existiu também o fanzine das jornadas, exposição de fanzines em Ourense, na Espanha. Não existe mais, eu acho. Mas na década de 90, ela perpassou muitos anos e nós participamos, o Brasil participava em massa lá. O catálogo trazia
1/3 de tudo que tinha lá era brasileiro. Então, assim, para vocês verem como que o Brasil produzia fanzines. Aí produz também, mas produzia muito mais. E aí publicava-se e o catálogo a gente recebia. A gente mandava os fanzines para lá e recebia pelo correio de volta o caderno do catálogo, o catálogo e o caderno, né? Está escrito com X porque é em Galícia. E na Galícia, o X deles é o J, o fanzine das jornadas. Tá? Então é interessante, se a gente vai aprendendo muita coisa com o fanzinato. Aqui foi uma outra exposição no Brasil, em Rio Grande do Sul. A autora do mesmo blog da Nina Flores lá, ela me pediu um desenho, eu fiz esse Pensamundo, mandei para ela e ela montou esse cartazete da exposição. E a exposição era essa aqui. É interessante que o fanzine lembra muito o cordel na concepção de você poder expô-los, né? Então você expõe como um varal, aí você faz esse tipo de exposição, né? Também no começo desse século, 2011, primeira década para a segunda, né? Você acaba fazendo muitos eventos no mundo todo. No Brasil tinha o Ugra Press, que era um evento de fanzines, e no Canadá, por exemplo, tem vários, tem esse Canzine também. No Brasil, nós temos a Fanzinoteca, no mundo todo nós temos fanzinotecas. No Brasil, a primeira fanzinoteca física foi essa, que é na cidade de Rio Grande, que deu origem ao Rio Grande do Sul, ao estado. E o autor é esse, o Lao Tzu, que é quadrinista, pesquisador, professor. E aí ele criou, num edital, ele conseguiu ganhar, ser laureado no edital e criou uma fanzinoteca dentro de uma estação de trem, de ferrovia, de trem, que não mais era a estação de trem. E lá ele fez a fanzinoteca Mutação. E nós temos uma mais recente, que eu vou dizer que é a segunda fanzinoteca física do Brasil. Essa também é importantíssima. Ela está localizada dentro do campus do Instituto Federal Fluminense em Macaé, no Rio de Janeiro. E aí tem essa casinha. Essa casinha é a fanzinoteca lá. Você tem dentro dela a oficina, a exposição, enfim, os alunos trabalham interdisciplinarmente. Então é um trabalho muito bom que foi idealizado pelo Beralto, que é um concursado lá na área técnica, mas é fanzineiro também. Gibitecas espalhadas pelo Brasil também tem sessões de fanzines. E aí eles abriram na fanzinoteca Max Endron de Barueri uma sessão de fanzines com o nome da Tina Curtis, que é essa moça à esquerda aqui, né? E é a fanzineira que criou a fanzinada. A Marca de Fantasia é um site, que eu acabei de falar dele hoje, do Henrique Magalhães, o pioneiro da pesquisa de fanzines no Brasil. E ele tem esse site como uma vitrine, que é como se fosse uma livraria, ou, na verdade, atualmente mais para biblioteca, gibiteca e fanzinoteca, porque lá se tem quase que 100% das obras gratuitas em PDF. Então é bem interessante também essa maneira de você ter esse material. Outras fanzinotecas espalhadas aí pelo mundo, essa em Coimbra, em Portugal, a Usine Fanzine. Essa aqui pertence à Universidade de Miami. Dentro dela tem uma biblioteca e dentro da biblioteca existem coleções especiais. Uma delas é a de fanzines. Agora eles estão com mais de 10 mil zines. Isso aqui está atualizado, está desatualizado esse folder. São mais de 10 mil fanzines que eles têm. Aquele fanzine que eu mostrei, Punk, estava nessa coleção aqui, está nessa coleção. Você acessa toda a coleção online, não as capas, não os fanzines, mas você tem os nomes das coleções e os nomes dos fanzines online nesse site aqui. Essa aqui é a diretora, a coordenadora principal da biblioteca de lá. Tem duas caixas aí que elas mostram alguns fanzines que ela mostra. Esse link, na verdade, é clicável e você tem a fala dela em alguns minutos expondo o que é a fanzinoteca deles e como funciona e o que eles têm. Ela põe um exemplo de cada coisa. Porque eu estive lá em 2017 para 2018, foi em 2018, e doei alguns fanzines também. E aí depois nós fizemos um livro, eu e Henrique Magalhães, coorganizando o livro. Tivemos 14 artigos e uma entrevista com ela. A entrevista está lá, escrita, né? Então, e tem esse vídeo para vocês assistirem também. Depois eu mando esse PowerPoint PDF para o Berzoini e ele divulga aí para vocês.
Na Itália tem uma fanzinoteca também com bastante atividade intensa de quadrinhos de fanzines, que é a Fanzinoteca de Itália 0.2, né, que é muito ativa. A França também tem uma, se não a maior, talvez a maior fanzinoteca do mundo, que lá tem, eu não sei nem dizer quantos milhares de fanzines. Essa é uma foto de 2011, eu estive lá faz muito tempo, e deve ter muito mais do que essa foto aí que vocês estão vendo atrás de mim, é um pedaço só dos fanzines que eles têm, que fica na cidade de Poitiers. No Brasil, inaugurou-se ano passado uma fanzinoteca dentro de uma gibiteca que é dentro de um espaço cultural chamado Renato Russo, em Brasília. Eu estive na abertura, eu e o Edgar Franco fomos convidados para a inauguração da fanzinoteca. Então é bem interessante saber que esse movimento ainda continua. E há eventos festivos ou artísticos para isso. Lá em Goiás, todos os anos tem a Ciberpagelanças, que é um festival de arte, e agora já tem exposição internacional com concurso nacional. Todas as vezes eu sou um dos pivôs que monta a exposição de fanzines, sob a tutela do Edgar Franco. Agora todo o grupo, o CriaCiber, que é um grupo de pesquisa, trabalha junto nesse festival, nesse evento artístico. Aqui tem algumas fotos para vocês verem. O próximo será em novembro de novo. E outros eventos. Em Goiás tem a Feira Excêntrica, que é famosíssima, está ocorrendo, ou acabou de ocorrer outra agora há pouco, no fim de semana. Em Miami tem um também, tem em Goiânia, tem em vários países, Canadá, enfim. E você pode divulgar fanzines como quiser. Esse rapaz aqui divulgava os fanzines dele no evento de quadrinhos, ostentando um cartaz, e achei bem interessante, porque foi aí que eu comprei o zine artístico dele, que tem um design muito curioso. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês conseguem ver? Dá para ver aí? Tá. Dá. Esse fanzine aqui é impresso em serigrafia, né? Ele que fez. E o miolo dele tem um fanzine aqui, ó, que é em mangá. Ele que fez. Poderia ser só isso. Mas o fanzine dele tem um design artístico, que tem um passepartout aqui de isopor, como se fosse uma moldura artística, estão vendo? Então é um trabalho de arte muito interessante, que é um fanzine, né? Ou um artzine. E aí vamos para o penúltimo item, educação em fanzine. A possibilidade de você trabalhar com fanzines é a mesma de quadrinhos. Hoje em dia os quadrinhos são muito utilizados em salas de aula. E aqui é a mesma coisa. Essa professora, por exemplo, fez um experimento muito interessante. Ela passava um filme e depois do filme os alunos faziam um fanzine sobre o que eles conseguiam entender ou quisessem fazer sobre o filme, né? Aqui a Fanzinoteca de Macaé tem um projeto também que é de fazer fanzines temáticos com os alunos de lá, e aí eles lançam também fanzines temáticos. O Gibiuzine, que é do professor Írio Laganá Fernandes, que é da UFSCar de Sorocaba, São Paulo. Ele criou há muitos anos um projeto Gibiuzine, e esse projeto mistura o termo gibi com biologia e com fanzine, para o curso que ele dava para os cursos de licenciatura. Então era um curso aberto, opcional, para todos os cursos de licenciatura. E ele me chamou algumas vezes para trabalhar com ele lá, com essa concepção do Gibiuzine, e publica os quadrinhos que todos produzem nessas oficinas. E convidados, eu, Edgar Franco e outros. Então é bem interessante, e a distribuição gratuita, que é um fanzine acadêmico, né? Tem verba do ProEx e tudo, tinha, né? Parou de ter, mas eu acho que vai voltar a ter agora. E tem, e eles estão tentando lançar online também. E os cursos de pós-graduação que utilizam fanzines, como esse da Metodista São Bernardo em 2008, cujo professor Erídio Santos Neto, já falecido, teve a iniciativa de criar o Biographic Zine, que seria um fanzine autobiográfico. Você faz algo sobre a sua vida, né? E aí você trabalha isso como um desenvolvimento de reconhecimento ou de autoconhecimento, principalmente para as turmas de pedagogia, o que é importantíssimo. Então, muito bacana também esse trabalho. Hoje em dia eu descobri que tem muitos fanzines sendo produzidos na área de matemática, de outras áreas, até mesmo de apoios à inclusão. Esse está mais para um cartazine, né? Mas eu puxei de um site e aí eles estão trabalhando essas questões. Esse aqui já são fanzines pequenos, feitos pela Carol Castro, que foi do Instituto Federal de Macaé,
e que chegou a fazer 14 zines de bolso com esse tema da paz, né? Tem até tinha até um suporte governamental, se eu não me engano, com relação, eu não sei se era a ONU, eu não me lembro qual, mas que ou era do Brasil mesmo, algum suporte de algum ministério, não político, mas de relação de conteúdo para divulgação de educação. Então foi bem interessante. Eu tenho alguns artigos publicados em livros físicos ou online, esse é online, que eu fiz um projeto chamado Fanzineja. E esse projeto foi trabalhado junto com alunos da pedagogia. Então eu passei quadrinhos, passei fanzines e nós trabalhamos os fanzines, depois fomos para a escola e aplicamos para a EJA por 2 vezes e deu certo, foi bem interessante. Aqui é uma das resultantes com os alunos da EJA. Foram cursos rápidos, né, conversados com a professora, os professores, e que permitiram essa experiência, né? E outros que são, por exemplo, tem prédios de ocupação em São Paulo, e um deles é o prédio do Ouvidor 63, e lá tem o Roger B. Jesus, que trabalha conceitos de fanzines e tudo mais, e a manutenção do prédio é toda artística, né, pelas pessoas que estão morando lá, mas é um prédio de ocupação. E eles tentam fazer isso como se fosse um trabalho artístico, em geral com várias outras modalidades lá, não só fanzine, mas tem até uma pequena fanzinoteca lá dentro. Então é um trabalho louvável, já estive lá 2 vezes, foi bem interessante também. Aqui eu já tinha mostrado, está repetido. E para vocês saberem que nos Estados Unidos, no século retrasado, foi criado uma universidade, foi criada por mulheres e para mulheres. E essa universidade é a Barnard University. E essa universidade se tornou mais conhecida agora na época da pandemia, porque algumas mulheres lá que aplicam oficinas são da área de fanzines, e elas fizeram um site, dentro do site elas fizeram essa, esses itens com vários, por exemplo, com as bibliotecas de zines que existem no mundo todo, porque a gente fala fanzinoteca, mas a língua inglesa usa o termo Zine Library, que é biblioteca de zine. Então seria o equivalente, né? E aí eles pesquisaram para ver quais as fanzinotecas que existem no mundo, tanto digitais como físicas. Não tinha o Brasil, não tinha Portugal. Eu mandei o Brasil para eles na época que estava fazendo pós-doc, eles puseram. Um outro amigo mandou Portugal. Então hoje ela está mais completa um pouco. E tem oficinas, tem cursos. É uma universidade de mulheres para mulheres que trabalha também com fanzines. Isso é muito interessante também conhecer, né? Esse professor de língua inglesa de uma universidade dos Estados Unidos, ele expõe em 3 minutinhos, 3, 4 minutos, junto com essa bibliotecária, a importância que é ter fanzines na biblioteca. Primeiro que eles podem sumir e você não ter mais como saber que eles existiram. Segundo que eles são parte integrante da sociedade, de nichos da sociedade, de grupos. Importante porque eles trazem aquilo que a sociedade está divulgando, pensando, criando. Então você, tendo os fanzines, você resgata um pouco dessa cultura necessária, que é necessária saber que existe, né? Principalmente que os fanzines são paratópicos. Então, muito importante a fala dele, muito mesmo. E aí vamos à última parte, né? Os artzines, os zines artísticos, que foi o meu tema principal do meu pós-doutorado. Uma curiosidade, aqui à direita vocês têm o livro Fanzines, da Teal Triggs, que é um livro em inglês, que é um livro que fala um pouco dessa questão dos zines como uma mídia importante, artística, enfim, que tem que ser estudada, por isso que esse livro é meio pioneiro nisso, né? Embora muito crítico, porque eles criticam muito que ela não colocou alguns autores e tal, mas eu acho que eu não tenho esse livro, mas eu consegui baixá-lo e uma amiga tem esse livro físico, é muito interessante. O da esquerda é muito curioso. O Mundo dos Fanzines é um livro que nunca foi lançado no Brasil, nem jamais será, eu acho, porque ele foi lançado nos Estados Unidos, nem sei se ele foi lançado em algum outro país, acho que só nos Estados Unidos, na década de 70. O autor foi o mesmo que lançou em 1950 A Sedução dos Inocentes, que era uma crítica aos quadrinhos. Na década de 50 ele lançou um livro que ajudou a perseguir os quadrinhos, né? Na década de 50. Na década de 70 ele mais ou menos se redime, não, ele não fez isso para se redimir, mas ele percebeu que nos fanzines há um construto importante cultural e há também fanzines de quadrinhos, e ele enumera isso no livro dele. E ele
conversou com fanzineiros, escreveu cartas, trocou cartas, comprou fanzines. Alguns não gostavam dele pelo pregresso que ele fez, mas eu entendi que, na verdade, ele na década de 50 estava criticando era o mainstream, o sistema, porque estava vendendo quadrinhos de terror, de horror, e só isso que vendia. E isso não foi esse o mote dele, ele errou. Ele disse que o quadrinho fazia mal por causa disso. Não é bem assim. Só que ele percebeu depois, e pelo que eu vi, a crítica dele era mais nesse tom do sistema comercial. Logo, os fanzines não têm esse sistema comercial. Então é mais livre, eles são mais livres, né? Então tem umas questões ali de poder criticá-lo, mas eu coloco esse livro como um livro importante porque o livro mesmo começa com umas páginas só com imagens. Ele tentou fazer um livro meio fanzine também, né? Aqui está o miolo do fanzines da Tio Triggers, umas páginas internas, né? Aqui tem eu mesmo me atuando na minha defesa da minha dissertação de mestrado como se fosse uma página de história em quadrinhos ao vivo, ou eu vou dizer até que é como se fosse um fanzine ampliado, né? Mas assim, eu não chamei de fanzine na época. Mas por que eu coloquei aqui para vocês? Porque eu fiz um fanzine e esse fanzine entrou na minha dissertação de mestrado, que é essa aqui à esquerda. Ele entrou como último, colei no envelope e foi aceito na biblioteca. E esse fanzine retrata a minha abertura da defesa e também mais um texto e mais algumas coisas, mais algumas imagens. Então, meu fanzine fez parte integrante da minha dissertação de mestrado. Na época da faculdade de licenciatura de artes em São Paulo, eu desenvolvi uns trabalhos ousados e influenciados por quadrinhos e fanzines. Então, se tínhamos o Dave McKean, que era o capista das revistas do Sandman, do Neil Gaiman, eu tinha essa influência, fiz esse desenho que vocês estão vendo, mas peguei umas madeiras, montei elas e criei álbuns de tiragem única, que são esses que vocês estão vendo aí. Quase como fanzines de arte, sem eu saber desse termo. Porque fazia parte de um projeto de 2 disciplinas que eu resolvi montar, né, na faculdade. E aí eu montei, e aí quando a pessoa se aproximava desse desenho que era instigador, ela podia folhear esses artesines, né? Então, tem essa ousadia. Ali está eu no meio, na década de 90, começo da década de 90. Então, essa é a cauda do desenho. Eu montei em papel gráfico, é gigantesco, né? E aí tem outros fanzines que eu fui montando, como esse aqui, Frater Imagens, com vários autores, ilustrando meus poemas. Inclusive essa autora já falecida, infelizmente, faleceu um jovem, que é de Goiânia. E aqui um fanzine arte que eu criei também com um design meu. O que eu fiz em 1997? Eu comemorei 10 anos de fanzinato, porque eu havia começado em 1986 para 87, então em 97 eu fiz um fanzine que eu montei 3 exemplares mais ou menos, xerocando o miolo, tendo uma página dupla colorida, e a capa eu montei com papel cartão grosso, e era uma capa dupla que você fechava e tinha um contact por fora e pelo outro lado também. Você punha ele de pé como um objeto zine, né? Então eu nem sabia disso, mas já estava fazendo meus zines de arte com outro design. Esses zines são do Flávio Grão, que é um professor de rede, professor escolar de São Paulo, mas que faz os seus zines artísticos também. O Manufatura é uma compilação de ilustrações que ele faz e ele numera os exemplares. Se ele faz, por exemplo, 50 exemplares, ele numera um por um. Mais ou menos como um gravurista faz quando ele faz um desenho, imprime as suas gravuras, assina e enumera e vende numa galeria de arte. Então, o fanzine de arte está aí concretizado da mesma maneira, porque o Flávio Grão fazia isso também e assinava cada exemplar, né? E aí tem fanzines de arte, outros como esses aqui da Adriana Mendonça, cuja tese de doutorado dela tinha a ver também com artes gráficas e fanzine. Eu trouxe um fanzinão dela aqui para mostrar. Tem esses aí que vocês estão vendo, e tem um na minha mão aqui, que é esse. Aí você abre, você tem ilustrações, gravuras, intervenções. Então, os fanzines de arte existem com variadas possibilidades, né? O Rodrigo Okuyama é outro que faz também serigrafias.
O microzine do Márcio Snow, que ele faz microzines pequenos, bem interessantes, né? E zines pop-up. Esse é um norte-americano que você abre o zine dele, é meio pop-up, tem toda uma construção, uma elaboração de costura de tridimensão, né? E as fanzineiras que vivem fazendo fanzines cada vez mais, o que eu acho muito bom, muito criativo, né? Como essas mulheres que fizeram as pizzazines, que é um zine feminista dentro de um envelope de uma caixa de pizza cheia de vários zines de várias autoras, está exposto lá na Universidade de Miami também. E a Sibilante, que é da Daniele Barros, que é uma professora de biologia com doutorado, que leciona na Universidade do Sul da Bahia, e faz seus zines artísticos como esses. Outro, que é o Fuga, que é um fanzine também meio pop-up do Walter do Carmo, que é professor de artes em Londrina. Os zines sanfonas da Nick, que é uma artesineira lá de Brasília, que faz uns zines também que são sanfonados, e até zines que são origami zines, e ela deixa exposto também online para você, se você não tem a versão impressa, você pode seguir o vídeo dela mostrar abrindo os zines e lendo como ela montou e tudo mais, que é um zine ampliado também, como essas aqui que vocês estão vendo. A Duane, integra o nosso Cria Ciberzine em Goiás, é orientanda do Edgar Franco, está fazendo uma dissertação de mestrado em quadrinhos, e ela faz esse zine Red String, que tem umas cordas também, e ficou parte de uma instalação de arte, né? E zines que eu dei na minha disciplina pioneira de arte zines, quando eu fiz o pós-doc lá em Goiás, 4 vezes eu dei essa disciplina, a última foi com um professor, foi quadrinhos e zine, mas as 3 primeiras foram só arte zines, e as resultantes foram essas aí, zines distintos, criativos, em forma de labirinto, em forma de catálogo, enfim, vários tipos de zines. Aqui uma exposição rápida deles. Zines, artigos de zines que eu tenho escrito. A tese de doutorado recém-defendida pela Ana Basaglia, que é da área de design também. A orientadora é a Ana May Barbosa. E o trabalho dela foi bem interessante. Ela apresentou um trabalho muito coeso e também um mini zine no final, que é esse aqui, né? Tem até um link para vocês verem uma fala sobre esse trabalho dela. Um filme sobre fanzines, que vale conhecerem, Moxie, que é baseado num livro. Livros sobre zines gratuitos no site Market Fantasia. Pessoas que trabalharam ou trabalham em instituições de cárcere, né? E que aplicam fanzines lá. O Márcio Snow é um deles, Tina Curtis é outro, João Feitosa, João Francisco Aguiar. E o fanzinário, que é um resumo dessa minha pesquisa que eu fiz em formato de fanzine, que também se encontra no site Market Fantasia. E outros que vocês podem encontrar, o livro também que eu coorganizei está no site Market Fantasia e também está na UFG. Agora, para agosto, eu vou apresentar 2 trabalhos com coautores lá na USP, nas 9ª Jornadas em Quadrinhos. Um deles é esse, Catalogação de Fanzines, zines de quadrinhos e outros temas. Estou com 2 bibliotecários lá e a Ana Basaglia também, tentando entender como é que se cataloga e classifica zines, né? Nos Estados Unidos e em outros países eles estão tentando isso também. E proposta de fazer fanzine também tem, né? Eu mando aqui mais para vocês saberem que existe. Um zine feito pelo Rodrigo Okuyama, que é sobre a vida dele, ele trabalha no Japão, como que é o sofrer da vida no trabalho do Japão, e em paralelo ele faz os zines dele. Mini zines, como é que você monta eles, eu tenho aqui alguns para mostrar, né? Você pode inserir os seus zines também na internet. Eu não aconselho mais o ISU, aconselho outros que sejam concorrentes, porque o ISU só permite 5, antes você permitia vários, gratuitos, né? O Padlet você pode inserir também o trabalho dos alunos ou seus. O Flip HTM, que é concorrente do ISU, eu acho que permite mais que 5 zines. E minhas considerações zinais. Aqui a importância, eu não falei de HQ porque eu peguei de um outro aqui, mas a importância dos zines, né? No caso das HQs também, mas dos zines, publicações essenciais servindo como esteio aos amantes profissionais que queiram se expressar livremente como gibi, sem o peso de visar lucro com concorrência. E as HQs foram valorizadas nos anos 2000, mas os fanzines vêm sofrendo mutações e voltam ao papel, além de serem vias para a expressão artística. Começam a ser muito utilizados na educação em geral, interdisciplinarmente, como são os quadrinhos. Uma das artes são expressadas nos fanzines, porque os fanzines trazem quadrinhos, poesias, textos,
temas anárquicos, o que vocês quiserem, né? Eu tenho um canal chamado Gazini, eu uso essa máscara aqui, eu estou com ela inclusive para mostrar. Tenho duas máscaras, tem uma outra que foi feita também em formato de livro, que está no meu WhatsApp, mas eu uso essa para identificar que aqui tem algum fanzine. Tinha mais, mas eu tive que reformar ela, tirei. Então, assim, eu uso a máscara e eu falo de fanzines, de quadrinhos e afins desse meu canal. Então tem muita coisa lá, já desde 2022 eu tenho esse canal, 2021, 22, 21 eu acho. E é isso, agradeço. Aí podemos conversar agora. Obrigado, professor. Eu não sei, alguém tem alguma pergunta? Bom que você veio. Eu queria falar uma coisa aqui, na verdade, que é da Melissa Domingues. Pois é, né? Não sei se dá para ver. Deixa eu... Dá um oi. Não sei se dá para ver ela aqui no fundo. Sim. A Melissa é o seguinte, até os que não sabem, foi o primeiro TCC em moda que o trabalho final não foi uma coleção, mas foi um zine, né? E foi um zine muito... Eu gostei muito, assim, da pegada dele, porque ele era contra a cultura, assim, né? Ele pegava um nicho que eu acreditava, né? Me corrija se eu estiver errado, mas foi o que eu me lembro, né? Que era o nicho da música eletrônica, que estava, naquele momento, né? Ganhando um espaço de novo na noite, no underground, e abrindo, né, de uma maneira mais democrática para as pessoas. Então, na época, eu falei de você para ela, só que não deu tempo de organizar assim, uma conversa, mas eu achei que ela nem estava no Juiz de Fora, então achei bom que você descobriu e veio. Né, porque... esse zine dela é impresso ou eletrônico, ou os dois? Ela fez um... Eu fiz um exine, eu fiz a versão digital para apresentar e eu fiz a versão impressa em formato A3, dobrado, e que virava um pôster. Eu ia trazer, só que eu saí distribuindo, fiquei sem nenhum para mim. Mas você pode mandar pelo Berzuini ou a digital para eu ver. Claro, mando sim, vai ser um prazer. Eu te usei como referência no meu trabalho. Manda o trabalho completo, viu, Tiago, para eu conhecer. Bom. Claro. A gente disponibiliza aí. Sobre música eletrônica da época. Não, na verdade é sobre moda, mas ele pegava um cenário que estava efervescente aqui. Legal. Isso foi uma construção que eu acho que eu fiz. Que é um dos temas que eu não quis ficar só gelada na moda. Então eu quis falar sobre cultura marginal no geral e peguei mais nichado aqui na cidade mesmo, sobre o que estava acontecendo nas cenas undergrounds. Então, eu estava falando um pouco das festas, de música eletrônica, a cultura ballroom aqui, os artistas independentes que eu conheci. Então, eu fiz um compilado, assim, de vários temas que eu achava importante e não eram tão falados aqui. Sim. Bom. Que ano foi? Ano passado. Ah, tá. Exatamente um ano atrás. A gente vai te mandar ele e a gente também pretende produzir alguma coisa aqui no nosso grupo de pesquisa. Então, a gente vai mantendo contato. Como ninguém mais se manifestou e eu tenho que pegar a sala... Só mostrar isso aqui. Isso aqui é um minizine, né? Então, minizine que eu fiz, por exemplo. Você abre ele, você vai folheando, né? Aí depois eu quis fazer o verso. Aí você tem o verso também. Então você pode trabalhar com esse minizine, que é o mais barato que tem. Uma folha de sulfite, 8 páginas. Eu atualmente monto ele no PowerPoint, mas eu faço, como eu falei, a versão impressa, que é essa, e a versão online eu mando para o site Marca de Fantasia e ele coloca. Aí vocês podem acessar lá e ver página a página, em sequência, né? Então lá fica, o design lá é normal, é de visualização vertical. E aqui o design é conforme a dobradura, já que nós estamos falando de possibilidades de design, né? Para a internet não tem jeito, o mais fácil é você tentar fazer com que o leitor visualize. Só que tem alguns que eu coloco o QR Code também, para você levar para uma versão, eu faço às vezes uma versão no YouTube animada, com som de fundo, sabe? Então,
eu dou uma expandida no zine para ele não ficar apenas no impresso atualmente. Tento trabalhar ele de outras maneiras. E alguns autores fazem isso também. E o microzine, o microzine do Márcio Snow, acho que eu tenho um aqui só para vocês terem uma ideia. O Márcio Snow, ele faz um trabalho muito interessante, que é esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso é um minizine, microzine dele, né? Aí você tira do plástico e a capa, a última capa, tem o nome dele aqui, e aí você vai folheando. Misericórdia, né? Com lupa, né? Ah, mas tem até menores hoje em dia, mas esse aqui é um padrão interessante. Então é isso. Tiago, eu vou te mandar esse PDF depois, porque nele tem os links também para o site Marketing Fantasia, para o pessoal entrar e conhecer. O site Marketing Fantasia vale a pena. Que é Sim, um site tem que muita tem coisa livros bacana lá. teóricos e os fanzines, E eu tenho a página de parceiros, eu estou lá. Os meus fanzines, a maioria está lá também. Tudo você acessa gratuitamente. Professor, muito obrigado pela disposição, gentileza de falar para a gente. Se deixar, a gente ia conversando, mas é aquela história, a gente vai ter que entregar a sala para outro curso. Mas obrigado. A gente vai ver se gravou direitinho e em outra oportunidade a gente conversa mais. Vou tentar encontrar vocês lá em Leopoldina. Vamos ver se eu consigo. Eu vou só te fazer um pedido depois, você fazer uma declaração, um certificado da palestra, Claro. mas depois é padrão, Com certeza. aquele padrão, tá Sim, bom? com certeza. Abraço para Obrigado, todos aí. boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais, professor. Tchau. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.